Vivemos na era da dopamina instantânea. Um clique, uma notificação, um prazer rápido, e a alma silencia. Aldous Huxley, décadas atrás, já havia previsto esse futuro, uma humanidade domesticada não pela dor, mas pelo excesso de prazer. Uma prisão sem grades, onde o carcereiro oferece distrações em vez de correntes. Onde o prazer deixa de ser liberdade e se torna anestesia. E você, já se perguntou até que ponto sua vida é realmente sua? Ou se seus desejos foram implantados por um sistema que precisa te manter distraído para que você nunca desperte? Aqui, não buscamos conforto, buscamos consciência. Se esse tipo de reflexão te atravessa, siga o canal. Você vai se sentir em casa onde muitos já se perderam. Vivemos em uma era marcada pela busca incessante por conforto. Sofás ergonômicos, comidas por entrega, entretenimento sob demanda e estímulos contínuos moldam uma realidade onde o desconforto é evitado a qualquer custo. No entanto, essa aparente conquista da modernidade esconde uma armadilha sutil. Ao anestesiar nossas experiências com doses constantes de prazer imediato, perdemos o contato com a dimensão mais profunda da existência, aquela que só se revela no silêncio, na ausência, no incômodo. O conforto constante transforma-se, assim, num tipo de cativeiro invisível, onde a liberdade interior se deteriora lentamente. O prazer, por sua vez, deixa de ser um acontecimento espontâneo e torna-se um mecanismo repetitivo de fuga. Vivemos entorpecidos por distrações que mantêm nossa mente ocupada, mas desconectada. Essa overdose de estímulos impede que percebamos nuances sutis da vida, a inquietação que precede uma mudança, a angústia que revela um sentido oculto, a dor que ensina. Ao recusar o desconforto, recuamos também do autoconhecimento, pois é muitas vezes no atrito, na fricção entre o que somos e o que desejamos ser, que a consciência se expande. A consciência crítica, por sua natureza, exige presença, lucidez e desconstrução de hábitos automáticos. No entanto, o conforto excessivo adormece a mente crítica e perpetua a aceitação passiva da realidade. Em vez de questionar estruturas sociais, papéis impostos ou o vazio das rotinas diárias, nos contentamos com a próxima distração, o próximo prazer. O sistema sabe disso e alimenta essa anestesia coletiva, pois quanto mais confortável o sujeito, menos propenso ele está a resistir, criar ou transformar. Romper esse ciclo não exige a negação do prazer, mas o resgate do seu lugar sagrado, aquilo que é saboreado com consciência e não consumido por compulsão. O desconforto, quando acolhido com coragem, torna-se portal para uma vida mais desperta, menos manipulável. É na escassez momentânea, na pausa entre estímulos, que algo dentro de nós começa a emergir com verdade. Uma voz interna que não quer mais se distrair, mas compreender. E é nesse ponto que o cativeiro do conforto pode, enfim, ser desfeito. Vivemos sob uma nova tirania, uma forma de dominação sutil que não grita ordens, mas sussurra promessas. Diferente das opressões do passado, que se sustentavam pelo medo e pela violência explícita, o controle atual é exercido por meio do desejo. Governos, corporações e sistemas algorítmicos entenderam que é mais eficaz conquistar mentes pelo prazer do que pela dor. Em vez de censurar, distraem. Em vez de proibir, oferecem excessos. A obediência já não precisa ser imposta. Ela é cultivada em troca de recompensas emocionais rápidas. As engrenagens desse controle silencioso estão nos feeds infinitos, nas compras com um clique, nos alertas de notificação que acendem como pequenas iscas de dopamina. O indivíduo, em busca constante de gratificação, torna-se cada vez mais previsível e manipulável. Seus desejos não são mais genuínos, mas programados. A liberdade, nesse cenário, não desapareceu, ela foi reconfigurada como ilusão. Pode-se escolher, sim, entre milhares de opções, todas elas cuidadosamente desenhadas para manter o usuário dentro dos limites do sistema. Essa lógica também penetra na esfera política. A manutenção do poder não se dá mais apenas pelo controle da informação, mas pela saturação dela. O excesso confunde, cansa e imobiliza. Enquanto isso, políticas públicas são trocadas por promessas emocionais, e o cidadão, tratado como consumidor, participa do jogo democrático como quem escolhe produtos em uma prateleira. O conforto passa a ser o novo opressor. Quem está confortável não se rebela. A vigilância deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma conveniência. O desafio da nossa era é perceber que o prazer pode ser tão tirânico quanto a dor. A verdadeira subversão talvez resida não em resistir ao sofrimento, mas em recusar os prazeres fáceis que nos aprisionam. A liberdade, nesse novo mundo, exige silêncio interior, atenção profunda e a coragem de caminhar contra o fluxo da dopamina. Só assim será possível romper os grilhões invisíveis que nos mantêm cativos, não à força, mas ao desejo.
Vivemos sob uma nova tirania, uma forma de dominação sutil que não grita ordens, mas sussurra promessas. Diferente das opressões do passado, que se sustentavam pelo medo e pela violência explícita, o controle atual é exercido por meio do desejo. Governos, corporações e sistemas algorítmicos entenderam que é mais eficaz conquistar mentes pelo prazer do que pela dor. Em vez de censurar, distraem. Em vez de proibir, oferecem excessos. A obediência já não precisa ser imposta. Ela é cultivada em troca de recompensas emocionais rápidas. As engrenagens desse controle silencioso estão nos feeds infinitos, nas compras com um clique, nos alertas de notificação que acendem como pequenas iscas de dopamina. O indivíduo, em busca constante de gratificação, torna-se cada vez mais previsível e manipulável. Seus desejos não são mais genuínos, mas programados. A liberdade, nesse cenário, não desapareceu, ela foi reconfigurada como ilusão. Pode-se escolher, sim, entre milhares de opções, todas elas cuidadosamente desenhadas para manter o usuário dentro dos limites do sistema. Essa lógica também penetra na esfera política. A manutenção do poder não se dá mais apenas pelo controle da informação, mas pela saturação dela. O excesso confunde, cansa e imobiliza. Enquanto isso, políticas públicas são trocadas por promessas emocionais, e o cidadão, tratado como consumidor, participa do jogo democrático como quem escolhe produtos em uma prateleira. O conforto passa a ser o novo opressor. Quem está confortável não se rebela. A vigilância deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma conveniência. O desafio da nossa era é perceber que o prazer pode ser tão tirânico quanto a dor. A verdadeira subversão talvez resida não em resistir ao sofrimento, mas em recusar os prazeres fáceis que nos aprisionam. A liberdade, nesse novo mundo, exige silêncio interior, atenção profunda e a coragem de caminhar contra o fluxo da dopamina. Só assim será possível romper os grilhões invisíveis que nos mantêm cativos, não à força, mas ao desejo. Em uma sociedade onde a felicidade é condicionada, o sorriso deixa de ser expressão espontânea da alma para tornar-se uma obrigação silenciosa. Aldous Huxley, em sua obra distópica Admirável Mundo Novo, desenha um mundo onde a alegria é manipulada por meio de estímulos artificiais, substâncias químicas e condicionamentos desde a infância. Essa felicidade programada elimina o conflito interno, mas também apaga o que há de mais humano, a capacidade de questionar, de sofrer, de buscar sentido. Quando a dor é abolida à força, o crescimento interior se torna impossível. A ilusão de bem-estar constante não apenas nos afasta de nossa essência, como também nos torna mais controláveis. O indivíduo que não sente tristeza, frustração ou angústia é também alguém que não deseja transformação e, portanto, não representa ameaça ao status quo. Huxley enxergava com clareza o risco de um mundo onde a anestesia emocional substitui a consciência crítica. A felicidade se torna uma prisão dourada, onde a liberdade é sacrificada em troca de conforto psíquico superficial. Esse tipo de alegria artificial cria uma existência plana, onde não há profundidade emocional nem verdadeira empatia. As relações humanas tornam-se performáticas, os vínculos perdem autenticidade e o sofrimento alheio deixa de causar inquietação. Afinal, em um mundo que repele o incômodo, tudo que remete à dor é ignorado ou neutralizado. A cultura do bem-estar a qualquer custo esconde, por trás de rostos sorridentes, uma alma faminta por verdade e sentido. A verdadeira felicidade, por sua vez, não pode ser programada nem comprada. Ela nasce da coragem de atravessar as sombras, da escuta honesta das próprias emoções, do confronto com o vazio e da construção de sentido em meio ao caos. O alerta de Huxley permanece atual. Uma sociedade que ensina a evitar o sofrimento a todo custo é também uma sociedade que nega ao ser humano sua liberdade mais sagrada, a de ser inteiro, mesmo quando isso inclui não estar bem. Vivemos em uma era em que o prazer imediato se tornou moeda de troca. Redes sociais, jogos, séries e até alimentos ultraprocessados são projetados para ativar circuitos específicos do cérebro responsáveis pela liberação de dopamina, o neurotransmissor do desejo, da expectativa e da recompensa. Ao contrário do que se pensa, a dopamina não está diretamente associada ao prazer em si, mas à antecipação dele. Essa nuance é o que a torna tão poderosa e perigosa. Sentimos necessidade de repetir comportamentos que nos prometem recompensa, mesmo quando eles não nos trazem real satisfação. E é justamente nessa brecha entre desejo e realização que mora o controle. As neurociências modernas confirmam o que visionários como Aldous Huxley anteciparam em obras como Admirável Mundo Novo. A manipulação das sensações pode ser uma forma extremamente eficaz de dominação. Ao hackear os circuitos biológicos do prazer, cria-se uma população condicionada a buscar gratificação constante, alheia ao pensamento crítico e à profundidade emocional.
O vício em dopamina não surge apenas de substâncias químicas, mas também de comportamentos cotidianos que se tornam compulsivos. O sistema de recompensa do cérebro, uma vez sequestrado por estímulos constantes e artificialmente amplificados, torna-se refém de uma eterna busca por mais likes, mais notificações, mais entretenimento raso. Essa dinâmica não é acidental. Grandes plataformas digitais, conglomerados alimentícios e indústrias de entretenimento investem bilhões em pesquisas neurocomportamentais para entender como prolongar o tempo de engajamento e fidelizar o usuário. A dopamina, nesse contexto, se torna uma ferramenta estratégica. Quando associamos a dopamina ao controle, não estamos falando apenas de dependência química, mas de uma forma sofisticada de condicionamento social e psicológico. É uma escravidão que se disfarça de liberdade. Acreditamos estar escolhendo livremente quando, na verdade, estamos apenas respondendo a gatilhos cuidadosamente arquitetados para nos manter em um ciclo de busca interminável. Romper com esse ciclo exige mais do que força de vontade, exige consciência. Identificar os mecanismos de manipulação é o primeiro passo para retomar a autonomia sobre nossos desejos. A verdadeira liberdade não está em eliminar o prazer, mas em redescobrir sua profundidade além da dopamina. Reaprender a saborear o silêncio, a espera, o contato humano não mediado por telas. Em um mundo que nos vicia em estímulos, talvez o maior ato de rebeldia seja reconectar-se com o que é simples, real e profundamente humano. E se você quer explorar mais esses bastidores da mente humana, se inscreva. O que vem a seguir é ainda mais profundo. O hedonismo, entendido como a busca incessante pelo prazer, frequentemente se apresenta como uma resposta imediata ao desconforto interior. Em um mundo onde o silêncio da alma é cada vez mais insuportável, o prazer surge como anestesia emocional, uma maneira de calar as vozes internas que clamam por sentido. Compras impulsivas, relações descartáveis, vícios digitalizados, tudo se torna uma tentativa desesperada de preencher um vazio que não cessa, apenas muda de forma. Mas essa busca tem um custo oculto. Quando o prazer se torna um fim em si mesmo, ele aprisiona o indivíduo em um ciclo de satisfação passageira e frustração constante. O que antes parecia libertador se revela, pouco a pouco, uma prisão dourada. Quanto mais se consome, mais se sente a ausência do essencial. O ser humano, então, passa a existir num estado de permanente distração, evitando a confrontação com sua dor mais íntima, o medo de encarar a própria verdade. O vazio que se tenta silenciar com experiências superficiais é, na realidade, um convite ao mergulho interior. O problema não está no prazer em si, mas na ilusão de que ele basta. Fugir da angústia existencial através do hedonismo é como tomar sol enquanto a casa arde em chamas, bonito por fora, desesperador por dentro. Só quando a pessoa ousa parar, escutar e sentir, é que o verdadeiro processo de cura pode começar, não pela soma de prazeres, mas pela reconciliação com o silêncio. E você? Já sentiu que o prazer estava encobrindo algo mais profundo dentro de si? Compartilhar isso pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa jornada. Em meio à avalanche de estímulos incessantes que define nossa era, a contemplação, esse estado de atenção silenciosa, livre de propósito imediato, tornou-se uma raridade quase extinta. Vivemos conectados, distraídos, saturados por notificações, sons e imagens que competem entre si pelo nosso foco. O tempo que antes poderia ser preenchido com silêncio, introspecção ou simples observação do mundo ao redor, hoje é invadido por demandas de consumo e entretenimento. A experiência do vazio, do tédio fértil que precede a criação e a autocompreensão, foi transformada em algo a ser evitado a qualquer custo. O entretenimento assumiu o papel de anestésico coletivo. As plataformas digitais moldaram nossos hábitos com algoritmos que recompensam o imediatismo, tornando difícil sustentar qualquer forma de atenção profunda. Nesse novo cenário, a espiritualidade é sufocada antes mesmo de encontrar espaço para emergir. Não se trata apenas de fé ou religiosidade, mas da capacidade humana de acessar uma dimensão mais ampla da existência, aquela que exige silêncio interior, tempo desacelerado e escuta atenta. A busca por sentido se dilui no ruído de mil distrações cuidadosamente programadas para nos manter na superfície. A arte, que outrora convidava ao mistério e à reverência, agora é muitas vezes consumida como produto visual rápido, adaptado ao formato das redes sociais. Pinturas, músicas, filmes e textos que demandam envolvimento emocional e tempo de maturação são descartados diante da ansiedade por novidade. O valor simbólico e a potência transformadora da arte profunda perdem espaço para aquilo que é fácil, viral e imediato. A estética da contemplação cede lugar à estética do impacto. Tudo deve chocar, entreter, distrair. O silêncio do belo foi substituído pelo ruído do vendável. Neste panorama, o pensamento reflexivo agonizza.
O espaço mental necessário para questionar, elaborar e criar é invadido por fragmentos de conteúdo que apenas confirmam o que já sabemos ou sentimos. Perdemos a paciência para ideias complexas, para perguntas sem resposta imediata, para o incômodo produtivo do não saber. A contemplação, que exige tempo e presença, foi assassinada pela pressa. E com ela, perdemos também uma parte essencial do que nos torna humanos: a capacidade de nos voltarmos para dentro, de nos comovermos em silêncio, de ver o invisível e dar sentido ao mundo que nos habita. O corpo, outrora reverenciado como um santuário da existência, tornou-se hoje vitrine do desejo e mercadoria do espetáculo. Na lógica da estética hedonista, sua sacralidade é dissolvida em favor de uma exposição constante, moldada não por valores interiores, mas por padrões ditados pelo mercado da aparência. O corpo já não é mais abrigo da alma, mas vitrine do consumo. Músculos esculpidos, curvas exibidas, rostos retocados, tudo em nome de uma visibilidade que promete aceitação, mas entrega vazio. Nesse cenário, a sensualidade deixa de ser linguagem da alma e se converte em produto de fácil circulação. Os gestos perdem profundidade simbólica e se reduzem a performances para plateias invisíveis. O erotismo, que poderia ser ponte para o encontro genuíno entre almas, é domesticado pela lógica da oferta e da demanda. Assim, a relação com o próprio corpo se torna utilitária. Ele vale enquanto serve para atrair olhares, gerar likes ou afirmar uma identidade vendável. A transcendência, que antes encontrava no corpo um meio de expressão espiritual, é substituída por uma busca incessante por prazer imediato. A experiência do sagrado é diluída em selfies cuidadosamente editadas e rotinas de autocuidado que, muitas vezes, escondem inseguranças profundas. O corpo, sem alma, passa a ser moldado como escultura de um narcisismo coletivo, onde cada um busca se destacar num desfile interminável de vaidades. Essa inversão de valores não apenas distorce a imagem que temos de nós mesmos, mas empobrece nossas relações com os outros. Ao transformar o corpo em moeda, perdemos a capacidade de vê-lo como território simbólico de vivências, dores e transcendências. Recuperar o corpo como templo exige mais do que rejeitar o culto à aparência, exige reaprender a habitá-lo com presença, silêncio e reverência. A busca pelo prazer sempre foi associada à ideia de liberdade individual. Em uma sociedade marcada pelo consumo e pela gratificação instantânea, essa associação torna-se ainda mais sedutora. Acredita-se que quanto mais livre alguém for, mais poderá escolher aquilo que lhe dá prazer. No entanto, essa lógica esconde uma armadilha sutil. Quando os estímulos prazerosos são continuamente oferecidos por sistemas externos, mídias, algoritmos, indústrias do entretenimento e do consumo, o ato de escolher transforma-se em mera reação condicionada. O indivíduo não escolhe de forma autêntica, apenas responde aos impulsos que lhe foram cuidadosamente entregues para parecerem escolhas. A obediência, nesse contexto, não se dá por coerção explícita, mas por adesão inconsciente. As estruturas de poder não precisam mais impor o que deve ser feito, basta que forneçam estímulos suficientes para que as pessoas façam livremente o que já se esperava delas. A sensação de liberdade, portanto, é fabricada, e quanto mais real ela parece, mais eficiente é a submissão. O prazer, assim, torna-se um mecanismo de controle sofisticado, operando sob o disfarce de autonomia. Essa dinâmica cria um paradoxo inquietante: a busca por liberdade acaba por aprisionar. O desejo de sentir-se bem, de evitar o desconforto, de permanecer entretido, alimenta a dependência de estruturas que moldam silenciosamente nossas vontades. Quanto mais o prazer é regulado externamente, mais o sujeito se distancia de sua própria bússola interna. O silêncio interior, a reflexão e o discernimento são substituídos pela necessidade constante de estímulos, e qualquer tentativa de pausa ou introspecção parece intolerável. A verdadeira liberdade, então, talvez não esteja em seguir os impulsos do prazer, mas em compreendê-los. Obedecer cegamente ao que nos causa prazer pode ser tão alienante quanto submeter-se a um regime autoritário. A liberdade não se mede pela ausência de limites, mas pela capacidade de escolher conscientemente, inclusive, escolher resistir. Desconectar-se dos circuitos de prazer impostos e ouvir o que realmente ecoa dentro de si é um ato de coragem. É ali, na desconstrução da ilusão, que começa a construção de uma liberdade genuína. Em um mundo saturado de estímulos, o entretenimento deixou de ser apenas uma pausa necessária e se tornou um vício silencioso. Séries infinitas, vídeos curtos e recompensas imediatas ocupam o tempo que antes poderia ser usado para refletir, questionar ou aprender. A distração constante entorpece a mente e esvazia o espírito crítico, tornando o indivíduo mais complacente com as injustiças e mais indiferente ao que realmente importa. Essa avalanche de distrações opera como uma anestesia coletiva.
As grandes questões éticas, os conflitos políticos e os dilemas morais perdem espaço para tramas artificiais e polêmicas fabricadas. A alienação é mantida por uma promessa sutil, a de que o conforto é mais importante do que a verdade. Quando o entretenimento se torna a principal lente pela qual se enxerga o mundo, tudo que exige esforço interior é descartado como chato, pesado ou desnecessário. A consequência mais perigosa desse processo é o afastamento da realidade. Pessoas deixam de participar ativamente da construção do futuro porque estão ocupadas demais com histórias que não lhes pertencem. A ética vira um assunto secundário, a política se transforma em um espetáculo, e a verdade é relativizada para caber em narrativas convenientes. O mundo exterior se desfaz diante do entretenimento que oferece recompensas imediatas, ainda que vazias. Por isso, neste espaço, o convite não é para te entreter, mas para te despertar. Se você sente que algo está faltando no meio desse barulho todo, talvez seja a sua própria consciência chamando. Siga o canal e permaneça por perto. Aqui, as perguntas importam mais do que as distrações. No cenário atual, marcado pela lógica do consumo e pela velocidade dos estímulos, a alma humana parece ter sido reduzida a um sistema de respostas automáticas a desejos fabricados. O indivíduo já não é visto como portador de uma interioridade complexa, mas como uma engrenagem previsível dentro de um mecanismo que alimenta e retroalimenta necessidades. A subjetividade foi mapeada, quantificada e convertida em dados. O que desejamos, quando desejamos e porque tornou-se rastreável e, portanto, manipulável. Neste processo, a alma, esse mistério que outrora habitava o centro das perguntas filosóficas e espirituais, foi descartada como um elemento obsoleto. A promessa de liberdade que o consumo oferece é, na verdade, uma ilusão cuidadosamente orquestrada. O homem contemporâneo acredita estar fazendo escolhas, quando na verdade está apenas cumprindo comandos invisíveis de algoritmos que conhecem melhor do que ele seus próprios impulsos. Em vez de cultivar o silêncio, a contemplação ou o autoconhecimento, ele se entrega ao próximo clique, ao próximo prazer instantâneo. A vida interior é substituída por notificações, e o espaço da reflexão é invadido pela urgência de responder desejos que não nasceram dele, mas lhe foram impostos com precisão cirúrgica. Neste contexto, a busca por sentido torna-se um vestígio arcaico, uma relíquia de tempos em que o ser humano ainda olhava para o céu e perguntava pelo infinito. Hoje, ele olha para a vitrine e pergunta apenas: o que vem depois? O vazio existencial, longe de ser enfrentado, é anestesiado com distrações. O sofrimento deixa de ser caminho de transformação para se tornar um erro de programação a ser corrigido com dopaminas artificiais. A espiritualidade, quando ainda resiste, é transformada em produto de autoajuda, desprovida de mistério e transcendência. Mas a alma, embora descartada, não se extingue, ela silencia. E neste silêncio profundo habita a possibilidade de despertar. A inquietação que persiste no fundo do peito, mesmo após todas as compras, cliques e conquistas, denuncia que algo essencial foi deixado para trás. Talvez, em meio à saturação de desejos, surja o eco de um chamado mais antigo, o desejo não por algo, mas por sentido. E esse desejo, que não pode ser previsto nem controlado, é o que ainda nos mantém humanos. Vivemos em uma era em que o ruído não é apenas sonoro, mas psicológico, visual e emocional. As notificações constantes, os vídeos curtos, as músicas onipresentes e os feeds infinitos criam um ambiente onde o silêncio se tornou uma ameaça, algo a ser evitado a qualquer custo. No entanto, o verdadeiro perigo está justamente nessa fuga incessante. O silêncio, antes sinônimo de paz, hoje soa como desconforto. Buscar momentos de pausa, desconexão e introspecção tornou-se um ato contra a correnteza. Aldous Huxley, em sua visão profética, não previu um mundo dominado pela dor, mas pelo excesso de prazer. Um sistema onde não é preciso censura, pois a distração é constante, viciante, confortável. Nesse cenário, quem escolhe o silêncio, o jejum de estímulos e o enfrentamento de si mesmo está, de fato, resistindo. É preciso coragem para não se anestesiar. Recusar a dopamina fácil, das telas, dos produtos, dos likes, é um novo heroísmo. É escolher sentir, ao invés de se entorpecer. Essa rebelião do silêncio não é uma fuga do mundo, mas uma forma de estar inteiro nele. Quando silenciamos o exterior, ouvimos o que verdadeiramente importa. As perguntas que evitamos, os vazios que tentamos preencher, os desejos que não são nossos. É nesse espaço íntimo, cru e despido de distrações, que nasce a lucidez. O silêncio revela, não oculta. E talvez, nesse processo, descubramos uma liberdade que não pode ser vendida nem programada. Se essa reflexão tocou algo em você, talvez seja a hora de escutar o que o silêncio tenta dizer. Compartilhe, mas, acima de tudo,
Permita-se um momento de pausa. Às vezes, um simples gesto pode acender uma rebelião inteira dentro de alguém. Vivemos em uma era marcada por sorrisos amplamente exibidos em telas, filtros que embelezam até a tristeza e coreografias que tentam encobrir o vazio. A alegria tornou-se performance, e o prazer, um imperativo. Rir é quase uma obrigação, não rir é sinal de fracasso existencial. As redes sociais, vitrines da vida editada, transformaram até a espontaneidade em roteiro. No entanto, por trás das selfies felizes e dos stories vibrantes, cresce um silêncio espesso, onde o tédio e a angústia se acumulam como poeira sob o tapete da euforia digital. Essa civilização do prazer constante molda uma nova forma de sofrimento, o sofrimento invisível. Somos ensinados a evitar o incômodo, a anestesiar a dor com estímulos imediatos, seja uma notificação, um vídeo engraçado ou um consumo impulsivo. Mas a dor não desaparece quando ignorada, ela se transforma em cansaço existencial, em uma apatia que corrói lentamente o sentido da vida. Quanto mais buscamos prazer, menos suportamos o silêncio, o tédio, a espera, elementos essenciais da maturidade psíquica e espiritual. O paradoxo é evidente, nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão emocionalmente vazios. A cultura da distração nos afasta do encontro com nós mesmos. O riso vazio não é alegria, mas uma fuga. Fugimos de perguntas que incomodam: quem sou eu sem likes? O que me dá sentido além do prazer momentâneo? A civilização da anestesia emocional transforma desconforto em falha, tristeza em patologia, solidão em defeito. Assim, não nos tornamos mais felizes, apenas mais treinados em esconder nossas dores. Mas há resistência. Em meio ao ruído, vozes despertas sussurram verdades incômodas, que viver é mais do que buscar prazer, que o sofrimento também ensina, que a beleza na imperfeição. Talvez a verdadeira revolução seja reaprender a sentir, sem filtros, sem pressa, sem anestesia. Rir, sim, mas com o coração inteiro. Dançar, sim, mas com consciência. Postar, talvez, mas sem esquecer quem somos quando ninguém está olhando. Porque só enfrentando o vazio de frente é que poderemos preenchê-lo com algo verdadeiro. Aldous Huxley, ao escrever Admirável Mundo Novo, não projetou apenas um futuro hipotético, mas antecipou com precisão inquietante aspectos centrais da nossa realidade contemporânea. A sociedade retratada por Huxley é marcada por um controle sutil, onde o prazer é a principal ferramenta de dominação. Hoje, vemos esse controle se manifestar através das redes sociais, que oferecem estímulos constantes de dopamina, moldando comportamentos, viciando mentes e distraindo consciências. O entretenimento virou anestesia, e a vigilância foi substituída pela sedução. Estamos sendo controlados não pelo medo, mas pela promessa de satisfação imediata. Outro ponto assustadoramente atual é a medicalização da vida emocional. No romance, o soma é a droga universal que apaga qualquer angústia e garante a estabilidade emocional da população. No presente, vemos um aumento exponencial no uso de medicamentos para lidar com a tristeza, ansiedade e desconexão, muitas vezes sem tratar suas causas profundas. A tristeza se tornou um sintoma a ser eliminado, e não mais um aspecto legítimo da existência humana. Como no mundo de Huxley, busca-se eliminar o sofrimento a qualquer custo, mesmo que isso signifique apagar partes essenciais da experiência humana. A inteligência artificial, por sua vez, ocupa o lugar dos alfas e betas na hierarquia tecnocrática do admirável mundo novo real. Algoritmos decidem o que vemos, o que consumimos, o que pensamos ser importante. A autonomia se esvazia quando nossas decisões são moldadas por sistemas invisíveis que aprendem a nos manipular melhor do que nós mesmos. A promessa de eficiência e personalização camufla o fato de que estamos nos entregando, pouco a pouco, a uma lógica de controle que nos afasta da reflexão, da liberdade e da autenticidade. Huxley não escreveu uma profecia distante, mas um espelho desconcertante. Vivemos um tempo em que o conforto substituiu a verdade, o entretenimento silenciou o pensamento crítico e a tecnologia se tornou um novo oráculo. A pergunta que resta é: estamos despertos o suficiente para perceber que já habitamos a distopia que temíamos? Ou seguimos sorrindo, anestesiados, sem jamais perceber que abrimos mão da alma em troca de um prazer fácil e superficial? O verdadeiro controle não grita, ele sussurra. Nos distrai, nos recompensa, nos embriaga com pequenas doses de prazer, até que já não sabemos mais o que viemos buscar neste mundo. Mas há outro tipo de controle. Mais direto. Mais brutal. Onde não há recompensas, só vigilância, medo e obediência absoluta. No próximo vídeo, vamos atravessar a distopia de George Orwell e entender como o mundo de 1984 ainda respira entre nós, em cada câmera, em cada algoritmo, em cada silêncio forçado. Clique e continue.
Você está indo cada vez mais fundo.